Olá, nós estamos na PUC de Porto Alegre, no 9º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, promovido pela FERGS, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Conversando conosco aqui, Jussara Korngold, que é a presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. Jussara, uma alegria ter você aqui conosco. Nossa, eu estou extremamente feliz de poder estar aqui participando desse evento maravilhoso. Mais uma vez, eu tive a primeira oportunidade de participar de um evento desse porte lá em Goiânia, né, com vocês. Sim. E agora em Porto Alegre, então realmente uma alegria muito grande. E você já vive nos Estados Unidos há bastante tempo? Eu já estou nos Estados Unidos há 21 anos, fora do Brasil há 24 anos, né, que antes nós moramos na Inglaterra. E continuando sempre fazendo trabalho espírita onde precisar, né? Então, e quando você se mudou do Brasil, você já era espírita? Já era espírita, já sou espírita desde criança, né? Sim. E então, quando eu tive que mudar para a Inglaterra por causa de trabalho do meu marido, eu já saí daqui, porque não era a época que você ia para o Google e procurava onde é que, né? 24 anos atrás não tinha não estava começando com e-mail ainda, né? Tinha internet. E já tinha conseguido um endereço, então comecei já logo a frequentar a reunião que tinham lá. Era um centro que tinha sido fundado por uma inglesa, Janet Duncan, né? E o centro funcionava em inglês, né? Então foi excelente, porque realmente me deu toda essa formação e o entendimento de que quando o espírita é chamado para outras terras, ele não é chamado por acaso, não né? É à toa. E aí, então, todo esse preparo para depois continuar um trabalho, né, no idioma inglês. E hoje você vive em Nova York, não é? Como é que se estrutura o movimento espírita nos Estados Unidos? Olha, o movimento espírita, acho que de uma maneira geral, nós temos acompanhado um grande crescimento, né, desse movimento no mundo. E cada vez mais estruturado, o próprio trabalho do Conselho Espírita Internacional, que ajuda muito, dá assim, muito apoio, né? Porque obviamente você imagina que alguns locais estão ainda mais iniciando do que outros, né? Com grandes desafios. Os desafios existem por toda parte, né? Nós vemos que mesmo no Brasil a gente sabe dos grandes desafios. E então nos Estados Unidos nós temos percebido que está cada vez mais tendo uma estruturação, né? Os próprios movimentos federativos. Hoje nos Estados Unidos nós já temos 4 federações estaduais, além da nacional, né, da Federação Espírita dos Estados Unidos. Então o pessoal está realmente entendendo, né, a necessidade de se agrupar, de trabalhar junto, que a gente consegue muito mais, sem dúvida alguma, quando nós nos encontramos nesse trabalho e nos fortalecemos, né? Você disse que então você já tem 4 federações estaduais. Uhum. Onde elas ficam? Então, nós temos a federação estadual que está se formando, estão começando já há algum tempo realizando um trabalho bastante produtivo na área no estado da Geórgia. A mais velha de todas, a mais antiga de todas, inclusive mais antiga ainda que a própria Federação Espírita dos Estados Unidos, que esse ano, agora em novembro, está completando 20 anos. Nós temos a Federação Espírita da Flórida, que inclusive foi uma das fundadoras do Conselho Espírita Internacional. Então, essa federação também já está com uns 27 anos. E temos a Federação dos 3 Estados, né, a Tri-State Spiritist Federation, que é ali na área, inclusive, que eu moro, de Nova York. Nós temos, muito pertinho, você está em New Jersey e Connecticut. Então, nós temos esses 3 estados unidos, né, fazendo, então, uma federação. E uma 4ª federação que também está se formando, que é na área de Maryland, lá onde fica Washington, inclusive. Então, são essas áreas centrais. Ainda agora a gente já está estudando estender isso para outras regiões e acho que vai ser o movimento natural, né? Se fortalecendo. Nós observamos, hoje com a internet, é possível nós acompanharmos esses trabalhos. E percebemos assim, uma quantidade grande de eventos espíritas acontecendo. Uhum. Esses eventos hoje, como é que você observa? A participação, tanto nos eventos quanto nas casas espíritas, são brasileiros lá fora fazendo o movimento espírita ou os americanos também já estão despertando para o interesse da doutrina espírita?
Então, o trabalho todo é gradual, né? É interessante que o movimento espírita nos Estados Unidos, ele foi trazido, né? Vamos dizer, se a gente pudesse falar assim, né? Porque na verdade saiu dos Estados Unidos para o mundo, né? Os fenômenos. Inclusive é interessante porque eu estava ouvindo um professor francês explicando dentro do campo da sociologia que na época foi um fenômeno super diferente que ocorreu, porque numa época em que a Europa, né, era o que ditava tudo, principalmente a França, como nós sabemos, né? Comportamentos, estilo de cabelo, como é que eu vou usar meu cabelo, o que as mulheres estão usando em Paris, o que os homens estão estudando, o que eles estão lendo. Foi a primeira vez que um movimento que saiu das Américas, no caso da América do Norte, de Nova York, tomou conta da Europa, que foram as mesas girantes. Então, socialmente, né, um fenômeno, dentro do campo da sociologia, eles acham esse fenômeno extraordinário, porque, de repente, alguma coisa que vinha, vamos dizer assim, da terra dos tupiniquins, estava tomando conta da Europa. E, então, já desde a década de 20, mais ou menos, meados da década de 20, os hispânicos trouxeram os conhecimentos espíritas, né, os livros, para os Estados Unidos, lá pelo Texas, chegando ali do México, depois da Colômbia. Na década de 70 para 80 foi quando a maior leva dos brasileiros vieram. E agora, né, no século XXI, o que nós estamos vendo é que aos poucos está havendo uma conscientização maior por parte de todos os espíritas de procurar realmente levar essa mensagem ao povo americano, né? E o que é muito importante, no meu ponto de vista, é que não só quando nós fazemos o movimento espírita em inglês, não só nós estamos levando esse movimento para os americanos, mas para vários outros países, não só do idioma inglês, mas de outros idiomas cujo segundo idioma é o inglês. Então, Escandinávia, por exemplo, nós vemos assim, ou a parte mesmo de China, Japão, que tem mais acesso ao idioma inglês do que realmente ao português. Né? É interessante mesmo essa sua observação. E quando vocês, por exemplo, levam palestrantes brasileiros que não têm fluência no inglês, é feita tradução simultânea para atender a esses cidadãos americanos? Olha, para os americanos ou para os brasileiros? Para os americanos, eu digo. Não, para os americanos nós fazemos, se nós temos palestrantes que fazem o trabalho, estão fazendo o trabalho em português, então nós fazemos tradução, né? Feita a tradução ou simultânea ou consecutiva, dependendo da possibilidade do local. Então essas traduções são sempre feitas porque nós estamos cada vez mais tentando trazer realmente o americano para esse trabalho, né? Para esse conhecimento do espiritismo. Há pouco tempo aconteceu até uma coisa bastante interessante. Nós fomos convidados pela New York Magazine a participar esse mês mesmo, agora de outubro, de uma reportagem que eles iam fazer a respeito das fés que existem nos Estados Unidos. E eles descobriram o espiritismo. Aí entraram em contato conosco e listaram lá nas 50 fés que eles encontraram lá, né? As várias denominações encontraram o espiritismo. Então, pode não parecer uma coisa importante, mas na realidade é a primeira vez que oficialmente, que não seja obviamente num documento de registro, como nós registramos as nossas instituições, o espiritismo foi colocado entre as outras fés, como então uma atividade séria, existente no país. Então é algo que a gente está bastante contente. Isso é muito legal, né? E nós tivemos há pouco tempo também a premiação do livro Pai Nosso, não foi? Então, exatamente. É aquela coisa, nós sabemos que o espiritismo tem muito para oferecer para o mundo, né? Especialmente no momento em que, como se diz, a crise é geral. Os problemas internos que cada um de nós
atravessa no campo da família, no campo profissional, com os problemas de saúde. E nesse sentido, nós somos testemunhas disso, né, de como o Espiritismo realmente pode nos trazer, além do entendimento, do esclarecimento, o consolo, né? E nos dar força para continuar. É isso aí. Bom, e você estará como palestrante no Terceiro Céu, no Congresso Espírita de Uberlândia, em janeiro. Estou super feliz com isso. Então, aproveita e convida aí os nossos amigos. Gostaria de convidar, então, a todos a nos encontrar lá no céu, né, no Congresso Espírita de Uberlândia, que vai acontecer no final de janeiro, com excelentes palestrantes. Me convidaram também, eu estou super feliz. E que, então, esperamos contar com todos lá e vamos estar tratando de um tema transcendental, né, que é falar sobre Jesus, que nós possamos realmente se tornarmos dignos para poder falar desse mestre que nos guia todo e é o nosso modelo. Que bom. Jussara, muito obrigada por esse bate-papo aqui conosco. Obrigada, Ivana, obrigada a todos os amigos e até uma próxima vez. Até uma próxima. Seja sempre bem-vinda à sua terra. Obrigada. E obrigada, pessoal, por estarem nos acompanhando. Até mais.